não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Nós temos que vamos dizer, partir desses fatos. Eu acho que tentar provar vida após a morte com base nesses fatos, eu acho que é inteiramente desnecessário. O que é necessário é entender o que é a sua verdadeira identidade. O que você quer dizer quando você fala eu. Isso quer dizer, se a sua consciência não está localizada no seu cérebro, se ela não depende do seu cérebro, e mais ainda, se ela não depende de espaço-tempo, então nós temos aqui um grave problema. Fora do espaço-tempo, né? Qual a referência que eu tenho para poder usar a palavra eu, para poder ter uma identidade? Porque nas condições de espaço-tempo que nós vivemos, nós nos referimos ao nosso corpo. Quer dizer, quando eu falo eu estou me referindo a alguém que ocupa um lugar no espaço. Se você fizer a abstração do espaço, aonde está esse centro ao qual você se refere quando você diz eu? Você não pode dizer que você está aqui ou que você está lá. Tá certo? Então, qual é o foco? Onde está esse foco? Entende a pergunta? Quer dizer, esses dados todos, em vez de resolver alguma coisa, eles nos criam um problema terrível. Não é isso? Então, nas condições de espaço-tempo em que nós vivemos, nós sempre temos esta base espacial na qual nós podemos reportar tudo aquilo que nós queremos dizer com a palavra eu. Se eu digo, eu fiz isto, eu fiz aquilo, tá certo? Eu estou me referindo a uma ação que eu cometi em determinado lugar do espaço, em determinado instante do tempo. Né? Se eu digo, eu penso isto, eu penso aquilo, tá certo? Eu sei onde estou quando eu estou pensando. Quer dizer que mesmo nas ações mais abstratas e extracorpóreas que você possa imaginar, você sempre tem este centro, né, que constitui, então, quer dizer, o polo de referência da sua subjetividade. Se a mente é capaz de trabalhar fora do espaço-tempo, tá certo? E eu creio que esses fatos todos comprovam isso de maneira que seria até estupidez continuar discutindo. Então aí nós temos um problema. Você imagina várias entidades extracorpóreas, não espaciais e não temporais, dialogando entre si. Então você tem um eu e tem um tu. Mas onde está cada um? Como que eles se reconhecem? No que pode consistir a identidade de entidades não só extracorpóreas, mas extraespaciais e extratemporais? Eu creio que vamos dizer, essa é uma das questões mais difíceis, porque por um lado você tem o fato não há como ser negado, né? A ideia de que o cérebro produz a consciência pode ser considerada, vamos dizer, um simples mito, uma lenda cultural que durou durante algum tempo. E hoje nós temos, vamos dizer, a certeza absoluta de que o nosso verdadeiro eu, ele não está no corpo. Nós temos uma identidade extracorpórea. E ao contrário, o corpo parece ser uma parte, ou uma cristalização provisória dessa identidade.
E este corpo, em algum momento, nós perderemos. Se teremos outro numa outra vida, né, a ressurreição dos corpos, bom, é uma questão que nós sabemos por matéria de fé. Não temos nenhuma prova disso. Mas que temos uma existência extracorpórea, bom, isso aí não tem mais como negar. Tá certo? E mesmo supondo-se que você venha a ter um outro corpo, mesmo supondo-se a ressurreição dos corpos, há um intervalo. Quer dizer, a ressurreição do corpo não pode ser imediata. Então, como é que estas entidades extracorpóreas, não espaciais e não temporais, se reconhecem não só umas às outras, como também a si mesmas? A que elas se referem? Qual é, vamos dizer, a estrutura permanente que elas têm? Porque nós, mesmo que o nosso corpo esteja continuamente sendo alterado, mesmo que as suas células mudem, a sua estrutura permanece, a sua forma permanece. E essa forma ocupa um lugar no espaço e é reconhecível. Tá certo? E se nós não tivéssemos essa forma? Vocês conseguem se imaginar num não espaço e ainda se reconhecendo uns aos outros e se reconhecendo até com mais clareza? Porque a característica dessas experiências de quase morte e visão supraespacial, etc., é a extrema clareza. Elas não têm nenhuma semelhança com delírios psicóticos, nada, tudo muito claro, muito ordenado, e as pessoas relatam que elas ficaram extraordinariamente inteligentes durante esse período, que tudo elas percebiam, vamos dizer, com uma velocidade muito impressionante, que nas condições normais jamais teriam percebido. Então, fica aí colocado um problema. Nós não sabemos em que se apoia a nossa verdadeira identidade. Porém, depois de você saber essas coisas, como fica o seu entendimento da frase de Santo Agostinho de que a verdade está no interior do homem? Quando nós falamos interior, de algum modo nós referimos esse interior à nossa corporalidade. Até usando a imagem do coração. Quer dizer, a verdade estaria então no centro do coração do homem. Bom, mas o coração é um órgão espacial, ele ocupa um lugar no espaço. E ele teria então um centro geométrico, onde, infinitesimal, onde estaria a verdade. Mas agora, assim, esse substrato corporal nós jogamos fora. Como a verdade pode estar dentro de nós, numa referência não espacial? O que significa o dentro não espacial? É fácil você perceber que se a consciência permanece, e não só permanece, mas se intensifica, então a substância dela é conhecimento. E, nesse sentido, então, é que Aristóteles diria que a alma é tudo aquilo que ela conhece. Ou seja, todos os conteúdos cognitivos, não só acumulados durante a sua vida terrestre, mas adquiridos já no pós-morte, através desta percepção instantânea, enormemente rica, que as pessoas têm nesse estado, tudo isso é que constitui a sua identidade. A sua identidade é o que você sabe. Essa é a sua única referência. Ora, e o que você sabe depende apenas de para onde você dirige a sua atenção. Porque nessa condição não existe mais obstáculo espaço-temporal ao conhecimento. Na vida terrestre, o nosso conhecimento está severamente limitado justamente pelo espaço-tempo. Por exemplo, eu não posso enxergar o que está na sala vizinha. Não é isso? E a condição, por exemplo, da minha memória depende do estado dos meus neurônios, etc, etc. A gente pode decair, pegar Alzheimer, etc. Então, nós temos limitações não só à percepção atual, mas também à memória. Esses obstáculos são, então, retirados. E para onde quer que você dirija a sua atenção, você obtém os conhecimentos
esperados. Então, evidentemente, não há limite para o conhecimento que você pode obter aí, tá certo? Mas, curiosamente, neste estado, a pessoa conserva não somente um foco, que é um foco inespacial, é uma espécie, vamos dizer, de identidade abstrata, tá certo? Mas ela conserva também a sua capacidade decisória. Porque a atenção depende de uma decisão. Você não olha para todos os lados ao mesmo tempo. E você não percebe tudo ao mesmo tempo. Se você percebesse tudo ao mesmo tempo, né, a sua nova situação de existência extracorpórea te identificaria imediatamente a Deus, você se transformaria em Deus, você seria onisciente. Mas, nesse estado, ainda há alguma coisa que te separa da onisciência. E o que é este algo? É a sua individualidade, que você conserva. E junto com essa individualidade, a sua capacidade decisória, que orienta a sua atenção para isto ou aquilo. Com a diferença de que, na condição terrestre, mesmo quando você concentra a sua atenção em alguma coisa, essa coisa não se transforma, não fica translúcida por causa disso. Às vezes você presta atenção em alguma coisa durante horas e não entende nada. Não é isso? Principalmente nesta aula. Você pode prestar atenção horas e não entender nada. Tá certo? Então, no caso da vida extracorpórea, a atenção e o conhecimento coincidem. Coisa que não acontece aqui. Tá certo? E você verá aquela coisa que Aldous Huxley mencionou, dizendo que o cérebro é uma espécie de amortecedor, né? Isso aí coincide perfeitamente com uma lição que nós pegamos no livro do padre Serafim Rose, que é um padre ortodoxo, que escreveu sobre a vida após a morte. Ele diz o seguinte, ele diz que o fato de nós termos um corpo funciona como uma proteção contra a percepção de todo o mundo espiritual que nos rodeia. Tá certo? Na prece de São Miguel Arcanjo, né, o fiel pede proteção contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Então o ar está cheio, tá certo, de demônios. E se de repente o nosso substrato corporal fosse retirado, tudo isso se tornaria instantaneamente visível para nós. Tá certo? Hoje em dia, na física, se acredita na existência de um treco chamado matéria escura ou energia escura. O que é energia escura? Significa que se você pegar todos os dados, tudo que a física conhece sobre a composição da matéria, isso não é suficiente para manter um universo coeso, nem por um segundo. Então, sem possibilidade de observação, mas apenas por meros cálculos, né, os físicos chegaram à conclusão de que pelo menos 95% do universo onde nós estamos se compõe de uma matéria inobservável e de energias absolutamente inobserváveis, cuja existência nós somos obrigados a aceitar por efeito de meras medições matemáticas. Quer dizer, matematicamente aquilo tem que existir. O que é o mesmo que dizer que em torno daquele mundo que nós chamamos de matéria, e não só vamos dizer, a matéria corporal no sentido sensível, mas da matéria que a própria física quântica conhece, quer dizer, aqueles mundos infinitesimais de partículas, mesmo levando tudo isso em conta, ainda fica faltando 95%, tá certo? E esses 95% não só estão aqui presentes, como eles são responsáveis pela coesão dos 5% que nós conhecemos. Não é isso? Então, nós somos obrigados a concluir que a famosa expressão espalhados pelos ares é apenas um condensado de alguma coisa que hoje a física reconhece como um fato puro e simples. Então, isso quer dizer que aquilo que para nós é invisível é o responsável pela coesão da matéria visível. Não só visível para nós, a olho nu, macroscopicamente, mas visível até no nível subatômico.
Então, quer dizer, estamos cercados de invisibilidade. Vocês devem se lembrar que numa das primeiras aulas desse curso, eu mencionei a vocês que toda a nossa percepção da realidade física é fragmentária. Não temos uma única realidade contínua que nós possamos perceber fisicamente. Todas as nossas percepções são picotadas. Não tem uma que seja contínua. A nossa memória também é descontínua. Quando você tenta se lembrar de pedaços da sua vida, tá certo? Você lembra uma cena aqui, outra acolá. Você não tem, vamos dizer, a cola, o elemento de continuidade entre aqueles vários elementos. No instante você sabe que essa continuidade existe, e no entanto você sabe que, vamos dizer, os elementos materiais que você está vendo com os seus sentidos fragmentários não é uma realidade fragmentária, é uma realidade contínua. Nós sabemos, por exemplo, que o planeta Terra não cessa de existir quando nós não olhamos para ele. Quando você dorme, você sabe que você vai acordar no mesmo lugar onde você dormiu, a não ser que alguém tenha te removido de lá durante o sono. Ou seja, toda a nossa percepção física do universo depende de uma confiança que nós temos numa continuidade e numa unidade que não nos são perceptíveis de maneira alguma, mas que são absolutamente necessárias até para que nós possamos ter a percepção fragmentária que nós temos. E isto, vamos dizer que é uma observação já feita há muitos séculos por muitos filósofos que insistiram nisso. Todos os argumentos da escola cética são baseados nesses fatos. Na descontinuidade das nossas percepções, descontinuidade da nossa memória e descontinuidade da nossa identidade pessoal. Você não vai me dizer que você está consciente da sua identidade pessoal 24 horas por dia. Você não está. Você se esquece. Você sonha, por exemplo, que você é outra pessoa. Você sonha que você está em outro lugar. Você sonha que você está em dois lugares ao mesmo tempo e assim por diante. Então, nenhum conhecimento que nós temos do mundo interior ou exterior é contínuo jamais. Nada tem unidade nessa esfera. No entanto, nós sabemos que essa unidade existe. E, se por um segundo nós chegarmos a acreditar que não há unidade nenhuma, então todo o conjunto das nossas percepções se estilhaça imediatamente e tudo vira um caos inabarcável. Ou seja, nós vivemos dentro de um sistema de unidade e continuidade que nos é totalmente invisível e inacessível. Então podemos dizer, então esta continuidade é apenas uma matéria de fé, nós acreditamos nisso. Eu digo, não é possível isso. Porque fé é algo que você pode ter ou não ter. Crença você pode ter ou não ter. Nenhum ser humano teve jamais a opção de não crer na continuidade e unidade do real. Nós podemos crer, digamos, no nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos crer no juízo final, mas na continuidade e unidade da realidade nós não temos a opção de crer ou descrer, porque até para crer ou descrer você precisa se basear nesta continuidade. Então isso não pode ser matéria de fé. Então, para nós termos as percepções fragmentárias que nós temos, é preciso que nós estejamos assentados, tá certo? Firmemente num senso de unidade do real. Este senso não é um conteúdo de consciência. Ele pode ficar totalmente inconsciente o tempo todo, mas ele funciona do mesmo modo. Quer dizer que, mesmo dentro de certos estados psicóticos extremos, essa unidade do real não é negada. Então, para que um maluco suponha que ele é você e você é ele, é preciso ele continuar admitindo que vocês dois estão no mesmo mundo. Não é isso? Quando nós falamos, vamos dizer, de estados extracorpóreos, de experiência de vida após a morte, de céu e inferno, etc., etc., nós continuamos supondo a unidade do mundo. Não a supomos como uma premissa consciente, mas ela está sempre ali. Ou seja,
A unidade do real é exatamente aquilo que se impõe pelo meio que eu chamo conhecimento por presença. É um conhecimento que não precisa subir à sua consciência, porque a sua consciência se constrói em cima dele. Então, isso quer dizer que toda esta multidão, vamos dizer, de dimensões invisíveis, inacessíveis, tá certo? Que costuram e atam o nosso mundo e lhe dão unidade, é uma coisa que aparece tanto nesta análise que nós estamos fazendo da percepção, quanto aparece na física quântica, quanto aparece nas experiências de quase morte, percepção extracorpórea, etc, etc, etc. Então, não é possível que todos nós estejamos enganados ao mesmo tempo. Nós estamos num mundo de estimulações fragmentárias que é coerido não pela nossa mente, como pretendia Kant, porque Kant admitia que todos os estímulos que nos chegam do mundo são fragmentários, mas ele dizia, a nossa mente que costura isso é impossível. Para que a nossa mente faça qualquer coisa, é necessário que ela já esteja fundamentada nessa unidade prévia. Senão não poderia unificar. Senão, isso seria o milagre dos milagres. Quer dizer, cada cérebro humano, né, teria a capacidade de construir um universo inteiro, abrangendo o visível, o invisível, o sabido e o não sabido. Então, não, isso é impossível. É impossível que o meu cérebro unifique informações que ele não tem. Então, o senso da unidade do real é a base de todo conhecimento possível. Tá certo? Desde os conhecimentos mais modestos, desde a mais simples percepção, até as mais complexas teorias científicas. E quando algumas dessas teorias científicas chegam a negar a unidade do real, elas o fazem baseadas na unidade do real. Né? Por exemplo, o que aconteceu com o famoso princípio antrópico? O princípio antrópico significa o seguinte, que para que a vida seja possível nesse planeta, e especificamente a vida na sua forma humana, é necessário que será atendida uma multidão de condições, de tal modo que se uma delas fosse diferente, a vida não seria possível aqui. Ou seja, para que nós possamos estar aqui na Terra, vivos neste momento, é necessário um universo inteiro. Quer dizer, coisas que estão se passando a milhões de anos-luz de nós, não poderiam se passar de outro modo, porque se passassem de outro modo, nós não estaríamos aqui. Tá certo? Então, essa teoria jamais foi desmentida. Tá certo? Mas, como bem observou o Dinesh de Souza no seu último livro, que chama Vida Após a Morte, muitos físicos admitem o princípio antrópico, mas o odeiam. Odeiam por quê? Porque ele sugere vagamente um elemento sobrenatural que está coerindo este universo inteiro. Então, para não admitir isso, eles fazem a hipótese de universos múltiplos. Existem vários universos, um montão de universos, e por coincidência, este aqui está adaptado a nós. Só que só tem um pequeno problema. Nós não temos o menor sinal da existência desses outros universos. Nem um sinal e nem um cálculo matemático. Nós não podemos observá-los e também não podemos demonstrar matematicamente a existência deles. Então, só nos resta o seguinte: nós estamos dentro de um universo que dentro de si tem inúmeras dimensões que nos são totalmente inacessíveis, tá certo? Mas que estão presentes e que determinam não só a coesão do universo, tá certo? Mas a harmonia da forma do conjunto desse universo, de tal modo a permitir a vida humana neste lugar do cosmos. Ora, se qualquer um de nós pode ter uma dessa experiência de percepção extracorpórea ou experiência de percepção em estado de quase morte, se isto pode acontecer para nós em qualquer momento, significa que nós temos estas capacidades permanentemente.
E mais ainda, significa que elas estão funcionando permanentemente. E é o funcionamento delas que permite que nós tenhamos isso que nós chamamos de consciência no nível corporal. Isso quer dizer que não só durante a experiência de vida após a morte, mas neste mesmo momento, cada um de nós tem um imenso círculo de percepções e conhecimentos que não são, na nossa consciência corpórea, inacessíveis, mas que estão aí e que são a base que possibilita a consciência corpórea. Ou seja, cada um de nós é muito maior do que está pensando. Não é isso? E aí temos que concordar com Huxley e com o padre Serafim Rose de que na nossa condição corpórea nós não aguentaríamos ter consciência de tudo isso ao mesmo tempo. Mas, vamos dizer, esta identidade corpórea continua sendo a nossa enquanto nós estamos na condição de vida corpórea. Ela está presente. Só que, como diz o padre Serafim, nós estamos protegidos desta imensa massa de percepções, justamente pelo fato de que temos um corpo e temos um cérebro. Então o cérebro realmente não é com o cérebro que nós pensamos, é com o cérebro que nós não pensamos. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.